Graça e paz, queridos. Hoje, 11º dia de um propósito de oração para uma vida de obediência e fidelidade a Deus. Deus sempre vem ao nosso encontro quando os nossos recursos acabam. Nabucodonosor ficou tão furioso com Sadraque, Mesaque e Abidnego que o seu semblante mudou. Deu ordens para que a fornalha fosse aquecida 7 vezes mais do que o de costume, e ordenou que alguns dos soldados mais fortes de seu exército amarrassem Sadraque, Mesaque e Abidnego e os atirassem na fornalha em chamas. E os 3 homens, vestidos com seus mantos, calções, turbantes e outras roupas, foram amarrados e atirados na fornalha extremamente quente. A ordem do rei era urgente, e a fornalha estava tão quente que as chamas mataram os soldados que levavam Sadraque, Mesaque e Abidnego. E estes caíram amarrados dentro da fornalha em chamas. Mas logo depois, o rei Nabucodonosor, alarmado, levantou-se e perguntou aos seus conselheiros: não foram 3 os homens amarrados que nós atiramos no fogo? E eles responderam: sim, ó rei. E o rei exclamou: olhem, estou vendo um 4º homem desamarrando ileso e andando pelo fogo, e os 4 se parecem com o Filho de Deus. Daniel 3, 19 a 25. Então Nabucodonosor aproximou-se da entrada da fornalha em chamas e gritou: Sadraque, Mesaque e Abidnego, servo do Deus Altíssimo, saiam, venham aqui. E Sadraque, Mesaque e Abidnego saíram do fogo. Os sátrapas, os prefeitos, governadores, conselheiros, os reis se ajuntaram em torno e comprovaram que o fogo não tinha ferido o corpo deles. Nem só um fio de cabelo tinha sido chamuscado. O seu manto não estava queimado. Não havia cheiro de fogo neles. Disse então Nabucodonosor: louvado seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abidnego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos. Eles confiaram nele, desafiaram a ordem do rei, preferindo abrir mão de tudo. Qualquer povo, nação e língua que dissesse alguma coisa contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abidnego seja despedaçado e sua casa seja transformada em um monte de entulho, pois nenhum outro Deus é capaz de livrar alguém desta maneira. Então o rei promoveu Sadraque, Mesaque e Abidnego na província de Babilônia. Daniel 3, 26 ao 30. Sabe, o texto que lemos hoje nos mostra a ação sobrenatural de um Deus que ao invés ou que intervém na hora certa, nem antes e nem depois, mas no momento propício para livrar e mostrar o seu poder, que está além da nossa capacidade de compreensão humana. Nabucodonosor ficou furioso com aqueles rapazes porque eles não demonstravam determinação e tranquilidade naquela situação. Eles estavam decididos a não se prostrar diante da imagem, mesmo correndo o risco de serem lançados na fornalha. Pessoas que sofrem de orgulho, autoritarismo, ficam furiosas quando os seus desejos e ordens não são obedecidos. Sabe, o confronto da ordem dada com o não cumprimento soa como desacato, desrespeito, atrevimento, e isso pode levá-las a atitudes inconsequentes e alucinadas. Além do rei ter desafiado Deus, quando disse no verso 15 que Deus poderá livrá-los de minha mão, também mandou aquecer a fornalha 7 vezes mais e atar aqueles jovens com cordas e jogá-los na fornalha. Nabucodonosor, com seu orgulho ferido, ficou tão irado que tomou essa atitude insana para garantir que nada e nem ninguém pudesse livrá-los. Só que ele se esqueceu que o rei dos reis, o Senhor dos senhores, o Deus de Daniel, de Sadraque, Mesaque e Abidnego, estava, na verdade, intervendo pelos seus filhos. Sabe, mas o texto também diz que Deus agiu com poder, no tempo certo. Ele permitiu que os leais rapazes entrassem na fornalha e os livrou sem serem consumidos pelo fogo. Não há como confrontar a Deus e não ser surpreendido com o que ele é capaz de fazer. O fogo queimou apenas as cordas que prendiam aqueles rapazes,
Que extraordinário e tremendo a experiência que aqueles rapazes viveram na fornalha, né, revelando o surpreendente milagre que ocorreram ali. O fogo os libertou em vez de os consumi-lo. Sabe, Deus não impediu a fúria e nem o decreto. Não impediu que Sadraque e Mesaque fossem amarrados e jogados. Não impediu que eles fossem jogados numa fornalha 7 vezes mais aquecida, mas Deus livrou-os dentro da fornalha. O fogo consumiu apenas as cordas. A estratégia de Deus foi usar o fogo que iria consumi-lo como um instrumento de livramento e libertação. Sabe, enviou um quarto homem para andar com eles no meio do fogo. O livramento também veio com a presença do quarto homem andando com eles. Sabe, a presença provou para aqueles rapazes que Deus não os havia abandonado, mas que aprovava o posicionamento e o comportamento deles diante do rei. Deus ainda não tinha escrito o último capítulo da história daqueles jovens. Essa experiência ensinou a eles também e nos ensina que quando todos os recursos humanos acabam, quando não há mais o que fazer, o Senhor envia a provisão necessária, no tempo certo, nem antes e nem depois. Mesmo que seja dentro de uma fornalha já acesa, muito quente, Ele vem para estar conosco nos momentos mais críticos e difíceis de nossa vida. No luto, na enfermidade, no desemprego, no abandono, na traição, na depressão. Cristo é o quarto homem. É impressionante e interessante que o lugar do fogo da prova é o mesmo lugar da intimidade com Cristo. O quarto homem, isto não é tremendo? A fornalha acesa foi o ambiente no qual houve a intimidade dos 3 rapazes com o seu libertador. O rei os presenteou reconhecendo o fato de que os rapazes terem honrado o seu Deus, sendo fiel aos seus princípios e aos princípios do Deus Altíssimo. O mesmo rei que já havia decretado a morte deles, agora os promove na província de Babilônia. E ainda mais importante, Nabucodonosor, que havia desafiado o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, decreta que nenhum povo, nem nação, nem língua fale contra eles. Creio que você também já passou por grandes provas de fogo, e Deus enviou seu Espírito para andar com você e livrá-los, não é verdade? Eu aprendo com o Senhor quando os meus recursos acabam, Ele me oferece o seu recurso. Aprendo com o Senhor que é no meio da prova de fogo que a minha intimidade com Cristo cresce e me fortalece. Eu aprendo com Deus que depois de me livrar da fornalha, Ele me promove para que eu possa glorificá-lo ainda mais. O que você tem aprendido com o Senhor em meio às suas provas? O que você tem vivido de relacionamento, de intimidade com o Senhor em meio às suas lutas? Creio que você já aprendeu o quanto o Senhor é bom e fiel para livrar os seus servos obedientes e fiéis de toda e qualquer prova de fogo ou prova que os intimide. Deus é maravilhoso. Vamos orar? Senhor Deus, que experiências esses homens tiveram? A atitude deles nos ensina a importância de sermos fiéis ao Senhor, mesmo que as lutas e as dificuldades sejam grandes e difíceis de vencer. Por isso, nesta hora, peço a ajuda do seu Espírito, para que eu não esmoreça na hora da prova de fogo. Sem o Senhor, não conseguirei passar pela prova. Também glorifico e honro ao Senhor por tudo o que tem acontecido em minha vida, e na minha vida e na dos meus irmãos e irmãs em Cristo. Muito obrigado por sua constante presença e livramento. Senhor, como eu te amo, não só pelo fato do Senhor me amar, mas pelo fato do Senhor se fazer presente em todos os momentos, quer sejam bons e alegres, quer sejam difíceis e tristes. Obrigado, e eu oro no nome de Jesus. Amém.